Eu gostaria de partilhar convosco que, de facto, no sofrimento, muitas vezes nós vemos muita inspiração. Eu próprio tenho que dizer que me tenho sentido inspirado pela força da Rolanda em casa depois do que tem passado. Inspirado na coragem, na confiança e na serenidade. E muitas vezes nós precisamos de coisas que nos lembrem alguns elementos que são essenciais na nossa vida. Eu lembro-me que nem sempre nós vamos ao essencial. Nós procuramos muitas vezes um caminho mais fácil, principalmente para a busca do conhecimento. Eu lembro-me de ser aluno, como acontece com certeza com muitos dos alunos que passaram nos bancos das escolas e das faculdades, em que sentimos que é mais fácil ir às notas, aos apontamentos, às sebentas, do que ir aos livros essenciais. Eu tinha colegas, eu lembro-me perfeitamente de estar a ler os Maias, já no ensino secundário, e de haver colegas que diziam que tinham comprado apontamentos, porque era mais fácil ler os apontamentos do que o livro, que era muito grande e muito grosso. Mas a perda relativamente àquilo que era a essência do livro era muito grande. E de facto nós vemos que muitas vezes nesta tentativa, nesta tentação de acedermos a uma via mais fácil para o conhecimento, nós perdemos pérolas de sabedoria que estão na própria Bíblia. E hoje eu queria partilhar convosco um bloco de apontamentos em relação a um texto essencial, mas que está na própria Bíblia. Não vai há muito tempo que esta ideia me surgiu e quando ela surgiu eu compreendi que eu tinha que ir amadurecendo para poder partilhar com a minha querida igreja de Setúbal quando se achasse o momento certo. E esse momento, pela graça de Deus, é hoje. Eu gostaria de partilhar convosco algumas ideias sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro em que nós muitas vezes citamos porque tem pérolas muito preciosas, mas eu gostava que olhássemos para ele de uma forma mais global. Nem todas as pessoas, se calhar, apreciarão este livro. Lutero, por exemplo, um grande reformador, chamava a Epístola de Tiago a Epístola da Palha. Não é só que ele não gostasse do livro, não é isso, nem é que não gostasse do Tiago, mas esta epístola para ele, este texto para ele tinha um problema. Tinha o problema de que tinha uma incidência muito grande na questão das obras, do esforço humano, da religião e menos, para quem se falava na salvação só pela fé no sacrifício de Jesus, menos um foco nessa salvação pela fé, no que Deus pode fazer por nós. É um livro exigente porque fala naquilo que nós devemos fazer sendo cristãos. Ao contrário do que alguns eruditos pensam, Lutero nunca propôs que o livro fosse retirado do cânon bíblico, do conjunto de livros que nós consideramos como inspirados da Bíblia. Ele nunca chegou a esse ponto, mas de facto tem escritos em que diz que dos 27 livros do Novo Testamento, há 23 livros que ele considerava superiores para a compreensão da salvação pela graça e 4 que ele considerava inferiores. E um desses 4 era o livro de Tiago. Eu não vou dizer qual é os outros 3, mas de facto ele pensava que o livro de Tiago não nos servia tanto, digamos assim, para compreender o que ele considerava essencial. Eu não estou aqui para discutir aquilo que Lutero pensava sobre o livro de Tiago. Estou a partilhar convosco que, de facto, para muitos comentaristas, para muitas pessoas que o leem, não é um livro fácil por ser exigente mais nos comportamentos do que no exercício da fé. Só que nós somos confrontados com alguns princípios básicos que eu gostava de ver convosco esta manhã, que de facto nos dizem que toda a Bíblia é para ser considerada. Até os textos mais difíceis, aqueles que temos mais dificuldade em compreender e ainda mais aqueles que temos mais dificuldade em cumprir. E nós podemos ir buscar esses textos básicos, 3 bíblicos e 1 do Espírito de Profecia, que eu gostava de ler convosco esta manhã. O primeiro está em 2 Timóteo 3,16, um texto que nós compreendemos praticamente de cor e que nós vamos lê-lo a partir da Bíblia, e que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É algo de muito importante compreendermos que toda a Bíblia nos serve como ensinamento e como regra de fé. O segundo texto que gostava de ver convosco e que vai buscar um princípio muito importante, principalmente para um adventista do sétimo dia, que a Bíblia nos traz, sem dúvida nenhuma, do modo como nós a devemos estudar devidamente, está em Isaías, no capítulo 28. Isaías, este grande homem que nós andamos a estudar durante sucessivas semanas de escola sabatina, disse algo muito importante no capítulo 28 e no versículo 10, sobre o modo como nós podemos estudar. Diz assim: é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito. 4 vezes esta palavra no mesmo versículo. Regra sobre regra, regra sobre regra. Novamente 4 vezes repetida a palavra regra. Um pouco aqui e um pouco ali. É o estudo sistemático de diferentes textos sobre o mesmo tema
que nos vai dar uma luz maior sobre aquilo que nós estamos a estudar. Um terceiro princípio fundamental de estudo sobre os textos bíblicos encontramos em 1 Coríntios 2:13. Um texto muito importante porque nos diz que o estudo bíblico, do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, não é meramente intelectual e não é de maneira nenhuma uma busca de informação gratuita e sem sentido. Nós podemos ler em 1 Coríntios 2, no versículo 13, as seguintes palavras: as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Esta noção de que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus e que toda ela deve ser comparada nos seus textos de uma forma que é através de uma sabedoria, que é um dom espiritual de Deus e não humana, é muito importante também. Portanto, toda a Escritura é válida. Primeiro, ela deve ser comparada ponto por ponto sobre o mesmo tema. Segundo, terceiro, deve ser vista com os olhos de Deus, com os olhos da espiritualidade. E a irmã White, finalmente, vou ler 2 pequeninas citações, dá-nos também ainda 2 pequeninos conselhos relativamente ao modo do estudo da Bíblia. A Bíblia explica-se por si mesma, diz ela, no livro Educação, página 190. Os textos devem ser comparados com textos. O estudante da Bíblia deve aprender a ver a palavra como um todo, bem como uma relação entre as suas partes. E no livro Fundamentos da Educação Cristã ainda nos dá uma outra perspectiva. A Bíblia é o seu próprio expositor. Meus queridos irmãos, isto é muito importante, esta frase. A Bíblia é o seu próprio expositor. Eu estou muito preocupado, eu fico muito preocupado, irmãos. E desculpem dizer-vos isto, estando a usar meios tecnológicos. Quando nós vemos que a nossa vida espiritual hoje em dia corre o risco, muitas vezes, de ser baseada nos vídeos de YouTube que alguém nos apresenta. Eu não estou a desvalorizar, irmãos, por favor, não desliguem o YouTube, deixem-me acabar o sermão, por favor. Mas se nós estamos só a basear a nossa vida espiritual no que alguém nos está a dizer sobre a Bíblia, nós estamos a falhar em deixar que a Bíblia seja o nosso expositor. O nosso contacto direto com o texto bíblico é muito mais importante do que qualquer comentário ou qualquer exposição que o maior dos eruditos nos possa fazer. Nós temos que ter a capacidade de ir ver o texto. Nós podemos aprender nos vídeos do YouTube, nos comentários, através do Espírito de Profecia, podemos aprender a estudar a Bíblia, mas não a substituir o seu estudo. Nós temos de ter a capacidade de perceber onde é que podemos ir buscar os textos que se comparam uns com os outros. É preciso, de facto, fazer alguma formação para isso. É para isso que nós, os líderes da igreja, aqui estamos. Mas não podemos de nunca permitir que isso seja em vez do estudo da Bíblia. Irmão White continua a dizer: uma passagem será a chave que descerrará outras passagens, e deste modo haverá luz sobre o significado oculto da palavra. Sem a comparação de textos uns com os outros, nós não vamos chegar ao significado profundo. Comparando diversos textos que tratam do mesmo assunto, examinando a sua relação em todo o seu sentido, torna-se evidente o verdadeiro significado das Escrituras. O que é que nós queremos, irmãos? Prezado irmão, prezada irmã que está em casa a ouvir, pretende que eu lhe explique qual é o verdadeiro significado das Escrituras? Não posso. Mas eu posso lhe dizer que o estudo de cada um dos pontos-chave da Escritura, comparando uns com os outros, em verdadeiro espírito de oração, permite que Deus nos explique qual é o significado profundo das Escrituras. E é por isso que hoje eu gostaria de partilhar consigo, que me está a ouvir em casa, um pequenino estudo sobre este livro de Tiago. Tiago é uma personagem muito fascinante. Eu vou ter que dar por adquirido algo que os estudiosos hoje em dia ainda comentam uns com os outros. Porque, de facto, as pessoas pensam quem seria este Tiago, autor do livro de Tiago, do Novo Testamento. A tradição diz que Tiago era, de facto, irmão de Jesus. Algumas pessoas discutem que a palavra irmão, muitas vezes, pode querer dizer primo e não irmão propriamente dito, mas o que é certo é que a irmã White diz que Tiago, que nós encontramos, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, era irmão de Jesus. Era provavelmente irmão de Jesus, bastante mais velho do que Jesus. Não podia ser Tiago, irmão de João, os filhos do trovão, porque esse já tinha falecido no momento em que a epístola é escrita em primeiro lugar. Também não era Tiago, filho de Alfeu, um dos discípulos,
porque o texto nos diz alguns indicadores e podemos ver também nos Evangelhos que não era este o estilo com que ele escreveria. Vamos dar por adquirido esta manhã que o autor da Epístola de Tiago é, de facto, o irmão mais velho de Jesus. Nós não sabemos muito sobre ele na Bíblia, mas sabemos o suficiente para compreender como é que ele via Jesus antes do início do seu ministério. E há 3 pontos muito importantes. Nós, se formos ler o Desejado de Todas as Nações, precisamente na página 315, se quiseres verificar o que eu estou a dizer, podemos ver que o irmão White nos indica que os irmãos de Jesus olham para ele com 3 preconceitos-chave. Eles veem Jesus com 3 pontos principais que lhes colocam obstáculos. Em primeiro lugar, a família de Jesus em Nazaré achava que Jesus era incómodo. A palavra incómodo não está lá, mas de facto nós podemos ver, segundo o que a irmã White diz, que os irmãos pensavam ser um erro da parte de Jesus alienar os grandes e doutos da nação, com aquilo que dizia e com os modos como falava. Era um bocadinho incómodo ter alguém a dizer as coisas que dizia para os irmãos de Jesus, na própria família. Em segundo lugar, os irmãos de Jesus achavam que Jesus era demasiado humilde. Eles estavam tão ansiosos a respeito de Jesus que insistiam que ele fosse a Jerusalém. Diz a irmã White, sai daqui e vai para a Judeia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes cá. E eles acusavam Jesus, inclusivamente, palavras que estão aqui ditas, de ser alguém com covardia, sem ousadia. Perguntavam-se porquê é que ele era reservado, porquê é que não agia com a informação que tinha. Se possuía, na verdade, o poder que dizia ter, está no Desejado de Todas as Nações, porque é que não ia ousadamente a Jerusalém e afirmava os seus direitos? Mas finalmente os irmãos de Jesus guardavam no seu coração algo que ainda não tinham revelado antes da sua morte. Eu vou ler a citação do Desejado de Todas as Nações. Diz assim, eles próprios desviaram-se de Jesus para escapar à cruz de terem de reconhecer o que as suas obras revelavam, que Jesus era um enviado de Deus. Irmão White está-nos aqui a dizer, não é que eles não reconheciam Jesus como enviado de Deus. Eles viam as suas obras, diziam que ele era humilde por não ir para a Judeia e fazer mais discípulos e declarar-se como o Messias. Não era esse o problema. Eles não estavam, preparados para sofrer na sua pele o opróbrio de reconhecer que o seu irmão era o enviado de Deus. E é por isso que nós vemos Tiago a só aceitar que Jesus era verdadeiramente o enviado de Deus publicamente e fazê-lo transformando-se numa grande coluna da igreja depois da morte de Jesus. Quando as evidências eram tão fortes na sua própria vida espiritual, queridos irmãos, que o transformou num grande discípulo, numa referência da igreja. Nós não devemos, de facto, ser juízes do estado espiritual em que nos encontramos. Às vezes, aqueles que pensamos ser os mais fortes são aqueles que não vão conseguir, nos momentos mais difíceis, estar junto a Deus. Isso não nos deve fazer desanimar, mas deve-nos fazer olhar para a esperança com aqueles que, na sua juventude, se calhar na sua vida mais adulta, nós olhamos sempre como pessoas que não eram capazes de aceitar a verdade, de viver a verdade que Jesus nos estava a dar no coração, e mesmo voluntariamente se afastavam dessa verdade. Mas quando ela se impõe em termos categóricos, naquilo que é a espiritualidade, aceitaram e foram fortes e foram firmes. E foi isso que aconteceu com Tiago. Cada um de nós tem o seu percurso espiritual, irmãos. E aqueles que nós vemos hoje ausentes nos nossos bancos da igreja devem merecer que nós nos continuemos a telefonar, continuemos a apelar, porque Deus está à espera de uma oportunidade para transformar pessoas que o negaram durante muito tempo em verdadeiras colunas dos tempos do fim. Eu acredito sinceramente nisso, irmão e querida irmã. E se esse é o seu caso, pode ser um dia como Tiago, que ainda não tenha decisivamente tomado as decisões de afastar aquilo que afasta Deus da sua vida, de aceitar Deus definitivamente, mas ainda pode ser uma coluna em que os outros possam vir a inspirar-se. E é por isso que é particularmente importante quando nós olhamos para esta epístola, porque Tiago conhecia Jesus como um homem, como seu irmão, que vivia em Nazaré, aceitou Jesus como Deus e como seu Senhor, apesar da sua renitência inicial. Quando nós olhamos para estas palavras do Desejado de Todas as Nações sobre os irmãos de Jesus, torna-se surpreendente, torna-se extraordinário o início desta epístola.
É um discípulo absolutamente convencido, absolutamente convertido por Jesus. Porque quando nós vamos à Epístola de Tiago, e eu peço que possam abrir as vossas Bíblias, vamos passar o resto do nosso sermão entre dois textos a partir de agora. Quando nós vamos à Epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 1, nós lemos um versículo absolutamente decisivo. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago está-nos aqui a dizer, ele não está a discutir quem é que é Jesus. Se nós olharmos, por exemplo, para a Epístola de João, João passa os primeiros versículos do primeiro capítulo a explicar quem é Jesus. Que ele estava com o Pai, que ele estava com o Pai na criação, que nada se fazia sem meio de Jesus. João estava a explicar quem era Jesus. Mas Tiago não precisa de o explicar, porque Tiago esteve com Jesus, viu quem ele era na sua mocidade, viu crescer, era da mesma cidade, e está a dar um adquirido. Eu sou o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aquele que antes ele via como sendo humilde, incómodo, e principalmente que o colocava na iminência de ter que o aceitar como divino, e que por isso o rejeitava, como diz o desejado de todas as nações, agora diz, eu sou o servo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que eu rejeitava agora é o meu Senhor. E depois ele diz-nos também que se dirige aos judeus na diáspora. Não é aos gentios que acabaram de se converter, é aos judeus, é a pessoas que reconheciam a verdade, que eram crentes e que agora estavam a compreender o que era o templo humano que Deus tinha enviado a esta terra no seu Filho, para lhes dizer que tudo aquilo que tinham lido nas leis e nos profetas se estava a cumprir naquele homem. Eram pessoas tementes a Deus, que agora tinham que compreender que Deus era também um homem, Jesus Cristo. Tiago conhecia a lei e os profetas, como eu disse, aceitou a mensagem de Jesus, falava para os judeus, tornou-se uma das colunas da igreja em Jerusalém, como prova o capítulo 15 do livro de Atos, o concílio em que nós vemos uma discussão sobre se os novos conversos gentios teriam que ser circuncidados como os judeus ou não. E é muito curioso, é muito importante nós termos esta noção de vários pontos da Bíblia. Não vamos falar sobre o concílio hoje, mas é importante compreendermos o papel de Tiago. Porque ele, também pela sua idade, por ser uma pessoa mais velha, experiente, um judeu reconhecido na lei, nos profetas, cumpridor de toda a lei, ele foi reconhecido por tudo isto como uma das figuras principais. Naquele conselho houve 3 figuras principais, digamos assim, sob o ponto de vista como colunas da igreja que a Bíblia nos fala: João, Pedro e Tiago. Mas dizer que Tiago foi uma pessoa particularmente reconhecida como presidente daquele conselho é muito importante para um adventista do 7º dia. Porque é um dos argumentos práticos, para além de muitas das palavras de Jesus e do relacionamento que houve entre Jesus e Pedro. É um dos argumentos práticos que nos diz que Pedro não foi constituído como cabeça da igreja e que não há sucessores de Pedro até hoje. Porque naquele concílio Pedro estava presente, mas Tiago é que presidiu. E é importante compreendermos de facto que este homem, esta referência da igreja, esta coluna importante, tem um livro escrito em grego, mas com um profundo pensamento hebraico. Nós muitas vezes não valorizamos muito as pessoas que escrevem os livros, é mais importante os textos, eu sei. Mas, irmãos, é muito bonito nós vermos que Deus inspira cada um nas suas competências, nas suas características. Não é uma inspiração verbal em que, a não ser quando diz, por exemplo, ainda hoje o nosso irmão Filipe citou um texto em que Isaías disse, assim diz o Senhor, é a palavra de Deus que está ali, é verbal, é uma citação. Mas a inspiração não é assim que funciona. Aproveita as características, as circunstâncias, as competências de cada um. Por exemplo, no livro de Mateus, nós vemos um homem culto. Se nos dias de hoje seria aquele que dominaria o Word para escrever, o Excel para os números, até porque era isso que ele fazia, contabilidade também. O PowerPoint era uma pessoa preocupada com os conteúdos. E ele apresenta Jesus como o professor. É por isso que o Sermão da Montanha está no livro de Mateus, capítulos 5 a 7. Lucas, um médico. Claro que ele vai valorizar o quê? A inspiração de Deus valorizou a escrever sobre as curas que Jesus praticou, a importância do bem-estar físico, mental e espiritual. João, se era alguém que tinha uma proximidade afetiva de Jesus, claro que os maiores encontros de Jesus na Bíblia tinham que ser descritos por ele. Por isso é que João tem, por exemplo, o encontro de Jesus com a samaritana, algo tão afetivo, tão importante, porque os afetos eram importantes para João. João Marcos não era um discípulo de Jesus,
Como é que ele soube todas aquelas coisas? Porquê é que Pedro é tão importante no livro de Marcos? Porque Marcos esteve com Pedro em Babilónia. E Pedro, muitas das coisas que lhe disse, fez com que ele escrevesse aquele evangelho inspirado por Deus. Diríamos nós que o evangelho de Marcos é o evangelho de Jesus Cristo, narrado por Pedro e escrito por João Marcos. E é por isso que nós muitas vezes dizemos: como é que é possível que um pescador como Pedro tenha escrito 2 epístolas em grego tão perfeito? Precisamente por isso, João Marcos terá sido seu escriba. E era um filho de uma família mista, greco-judaica. João Marcos tem um papel muito importante sem ter sido um discípulo direto de Jesus. Estão a ver, irmãos, é importante nós compreendermos o background e as pessoas que estão de facto ligadas aos textos, porque Deus utilizou homens. Não lhes ditou só o que deviam escrever, e cada um de nós é uma caneta de Deus. Nós podemos ser uma caneta na nossa própria vida, nas nossas competências, com as nossas características, cada um com as pessoas que tem à sua volta, sem dúvida nenhuma. E nós vamos conseguir tocar as pessoas da maneira como Deus pode utilizar cada um de nós, com a mensagem que formos capazes de lhes dar. Mas é a mensagem de Deus, independentemente das nossas diferenças de passar. O testemunho de cada um é uma combinação, queridos irmãos, do poder de Deus e mesmo nas nossas fraquezas, dos instrumentos que Ele põe ao nosso dispor. Tiago, de facto, tem um pensamento judaico, como eu estava a dizer. Quando nós lemos o livro de Tiago, nós vemos que ele é escrito com aforismos. É quase como se fosse um livro de provérbios. Salomão está para o Velho Testamento, como Tiago está para o Novo Testamento. Um aforismo é uma pequenina frase que diz uma verdade fundamental de uma forma simples de decorar. Os irmãos já tentaram fazer isto? Eu estou aqui a falar há não sei quanto tempo, com certeza ainda não disse nada tão importante como um pequenino provérbio do livro de Tiago. A capacidade que os grandes homens têm de dizer numa curta frase, uma curta expressão, algo de extraordinário. É isso que Tiago faz no seu livro. Curtas frases extraordinárias. Ele não é, como eu disse, um livro apologético, como os livros de Paulo, que tentam explicar o que é, quem é Cristo, como devemos atuar no aspecto da aceitação da salvação pela fé, de grandes explicações teológicas. Não é isso, não é essa a preocupação de Tiago. Tiago dá por adquirido que o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. É um Deus que julga, que justifica, que permeia, que vem buscar os seus. Tudo isto são adquiridos. Tiago não está tão preocupado em convencer-nos da religião, nem sobre quem é Deus, mas está-nos a convencer, acima de tudo, ao que é que nós podemos fazer tendo aceito Deus. Tiago está preocupado com a nossa prática. Está preocupado com aquilo que verdadeiramente é a nossa obrigação depois de aceitar Deus. E ele demonstra 2 elementos fundamentais quando nós lemos a carta toda. Como Jesus apresentou a verdade, e a verdade que Jesus apresentou é tal qual como Deus a revelar ao seu povo, aos judeus, na lei e nos profetas. E a segunda coisa, Tiago compreendeu a mensagem de Jesus, como nós veremos hoje naquilo a que eu chamei para o título deste sermão, as notas sobre o sermão. A Epístola de Tiago, quando nós a lemos toda, irmãos, façam um dia que tenham tempo, não vamos a lado nenhum agora neste confinamento, ainda por cima estamos num sábado de jejum e oração. Ler a Epístola toda, os 5 capítulos da Epístola de Tiago. E quando eu fiz isso, meus queridos irmãos, parece mesmo um bloco de apontamentos ao Sermão da Montanha. Parece que nós podemos articular, digamos assim, todo o pensamento de Tiago nas principais preocupações de Jesus no Sermão da Montanha. Eu digo-vos uma coisa, tenho curiosidade, não consegui saber, não vamos conseguir saber. Há algumas pistas que estaria muita gente a ouvir o Sermão da Montanha, nós vemos isso por causa do milagre que foi feito no fim. Muita gente estava a ouvir o Sermão da Montanha. Eu penso que Tiago estaria. Porque, de facto, ele tinha esta atitude, como nos diz a irmã White, no Desejar Todas as Nações, de não aceitar aquilo que era a mensagem de Jesus. Mas, por outro lado, nós compreendemos 2 coisas. Primeiro, o Sermão da Montanha é um dos textos principais que nos vem explicar, sob o ponto de vista ético, da atitude do cristão, tudo o que está na lei e nos profetas. É verdade que depois, quando nós passamos as bem-aventuranças, nós vemos Jesus a utilizar antíteses para dizer: ouviste o que vos foi dito, e depois faz a comparação, mas eu vos digo agora. Mas no fundo o que ele vem fazer não é contradizer o que tem antes, é explicá-lo, é praticá-lo, é mostrar
qual é que era a intenção de Deus. E Tiago faz um bloco de apontamento extraordinário sobre as bem-aventuranças. Eu dei-me ao trabalho de fazer isso e gostava de partilhar isso convosco, porque de facto esse discurso, o Sermão da Montanha e o que Tiago diz, dão-nos conselhos preciosos para os dias que nós vivemos. São conselhos que não são teóricos, não são apologéticos, não são académicos, mas são práticos, são aplicáveis, são aqueles que nós podemos cumprir na nossa vida. Eu gostava de partilhar convosco, mas não posso fazer tudo. Não o posso fazer porque demoraria muito tempo. Mas estamos numa igreja, estamos todos à vontade, nós somos uma família. E eu vou-vos fazer um convite. Eu tenho aqui um pequenino quadro, ainda pensei em passar em PowerPoint, mas eu não quis demorar muito tempo. Um pequenino quadro. Eu vou-vos mostrar aqui e que darei a todos aqueles que me contactarem para o ter. Portanto, ele é livre. Todos aqueles que quiserem podem me telefonar ou podem me mandar um e-mail e eu partilhei convosco se quiserem. É um pequenino estudo que faz uma coisa muito simples. O que ele faz é invocar um problema que nós vivemos hoje na sociedade. Como é que a bem-aventurança responde a esse problema? E depois a parte preta que está aqui abaixo que vocês podem ver é muito simplesmente os textos de Tiago que explicam a bem-aventurança que Jesus disse. Nós vamos fazer hoje alguns exemplos. Não vou dizer-los todos, são 40 versículos, é muito grande. Mas eu devo-vos dizer, de facto, que Tiago dá uma explicação extraordinária sobre como é que na prática devemos viver as bem-aventuranças. E ao mesmo tempo, ao olhar para as bem-aventuranças, nós vemos como elas respondem a 8 problemas essenciais da sociedade atual, que esta pandemia veio agravar. Eu não vou falar sobre a pandemia, já chega. Mas que ela veio agravar. Eu gostava que fizessem esse exercício comigo. Se o quiserem fazer, podem abrir a vossa Bíblia no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, e ao mesmo tempo no livro de Tiago. Vejamos muito simplesmente estes 8 problemas essenciais com que nós hoje lidamos. Começamos pela arrogância. A arrogância, de facto, é um problema que nós vivemos nos nossos dias. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em conseguir umas com as outras viverem com humildade. A arrogância é dizer, eu é que sei sobre este assunto. Nós ouvimos isto muito frequentemente. Eu até no Norte dizia-se de uma maneira pior que eu não vou dizer, mas ouvimos muito frequentemente na rua, na sociedade, até na igreja, de vez em quando, uns com os outros, as pessoas dizem, não percebem nada disto. Estes tipos não sabem o que é que estão a fazer. Se eu estivesse naquele lugar, eu é que sabia. Isto devia ser feito desta forma. Como se nós fôssemos os detentores de uma verdade que normalmente é sempre a nossa, é parcial e não tem em conta todas as circunstâncias que devemos ter. E para essa resposta sobre a arrogância intelectual e até espiritual, Jesus diz em Mateus 5, no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago tem 3 ou 4 versículos sobre este tema e um deles é um texto fundamental, no capítulo 2 e no versículo 5, que diz assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Texto maravilhoso de Tiago. Os escolhidos por Deus são aqueles que o mundo vai ver como pobres, como não tendo feito as melhores opções, como não dá de valor àquilo que as pessoas mais dão valor na sociedade. Mas são esses que são os herdeiros. São esses que têm um olhar que é colocado no que está mais além, no que é eterno, do que é perene, do que não se apaga com aquilo que é o tempo, nem se pode comprar com aquilo que é do mundo. É para esses que Tiago diz que está preparado o reino. É para aqueles que são os humildes de espírito e que recusam a arrogância de pensar que são superiores às outras pessoas. A segunda bem-aventurança está em Mateus 5,4 e diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Será que haverá alguma coisa mais presente na nossa sociedade hoje do que a tristeza? A tristeza de estar doente, a tristeza de nos sentirmos sós, a tristeza de não podermos visitar os nossos familiares, a tristeza de podermos estar desempregados ou em layoff com incerteza sobre o futuro. Se haverá alguma coisa mais presente na nossa vida hoje do que a tristeza. Mas é precisamente aqueles que choram, os que estão tristes, os que se lamentam, e principalmente os que se lamentam da sua condição espiritual em relação a Deus, que Deus promete que são consolados. Tiago diz, em Tiago 4, 9 e 10, para além de outros versículos
Como eu vos disse, só vou ler um em cada uma. Tiago explica-o assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que é que Tiago está a querer dizer? Este é o momento de nós estarmos tristes pela condição espiritual. Mas só isso. Sabem porquê? Porque aqueles que se aproximam de Deus em tristeza pela sua condição espiritual, aqueles que de facto choram e que procuram o conselho de Deus, diz Tiago no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Mas não é para sermos humilhados só. Não é para ficarmos só humilhados ou tristes. Deus não nos quer nessa situação. Se nós estamos doentes, se nós estamos neste momento preocupados, se nós estamos neste momento sós, Deus não fica feliz que choremos por essa situação. Ele quer nos levar dessa condição à verdadeira alegria. E é por isso que o versículo termina, e Ele vos exaltará. Explica Tiago que as pessoas exaltadas são aqueles que vão aos pés de Jesus. Não são os que acham que têm a força de levar a sua vida sozinhos. São aqueles que humildemente se colocam aos pés de Jesus. São esses que vão mais longe. A vida de sucesso, meus queridos irmãos, não é o ponto onde nós chegamos. É o caminho que nós percorremos desde o ponto em que iniciamos a caminhada com Cristo até ao potencial em que Ele nos pôde colocar. Terceira bem-aventurança. Diz Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Os mansos. Sabem, queridos irmãos, eu não sei qual é o problema que vocês veriam no mundo inteiro hoje para que seja preciso mansidão. Mas eu penso que é a ira. As pessoas estão iradas. Têm vontade de se manifestar. E hoje até se vê maiores manifestações mais cómodas. Porque as pessoas já não precisam de sair à rua, muitas delas. Basta ir a uma rede social. Insultar, questionar, humilhar, revelar. E depois, comodamente, sentamos-nos todos como sociedade nos nossos sofás, sem pensar o que é que aquilo provocou perante milhares de pessoas a quem foi visado. No meu tempo, o bullying era uma coisa que se passava numa sala de aula ou entre amigos, e quando se insultava alguém, ficava entre nós. Agora o bullying, agora a ira, agora a demonstração de raiva é uma coisa em que todas as pessoas têm a hipótese de chegar a milhares, se não milhões. Mas o que nós dizemos conta. E de facto diz que são os mansos os que herdam a terra, não são os que se iram. Não são os revoltados, são os mansos. Tiago diz no capítulo 1, 19 e 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Parece mesmo que Tiago está a fazer um apontamento a esta bem-aventurança. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu sou particularmente sensível a este pequenino texto que diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabem, queridos irmãos, eu sei que muitos homens na história, na própria Bíblia, se iraram. E a gente, quando compreende que eles se iraram porque Deus colocou um fervor santo no seu coração, nós dizemos que era uma ira santa. E parece que desculpa a ira. O problema é quando é que nós distinguimos se é uma ira santa, um zelo santo de Deus no coração, ou se é a nossa vontade humana a irar-se. E o conselho que eu deixo é que se não formos capazes de distinguir quando é que é um zelo santo ou uma ira humana, é melhor nunca nos irarmos. Quarta bem-aventurança. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu aqui vou ter que ler mais 2 ou 3 textos e peço desculpa de estar a demorar um pouco mais do que costume. Porque, de facto, este texto é muito importante. Quando nós olhamos para o que Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, a nossa tendência é ver que ele responde a algo que hoje é muito comum. É muito comum nós falarmos, tem a ver com a injustiça. A injustiça é um problema que nós vivemos na nossa sociedade. Se as situações iguais são tratadas de forma igual, nós ouvimos falar nisto sempre, sobre questões sociais, sobre questões financeiras, agora com as vacinas, quem tem direito, quem não tem direito. Ninguém gosta de ver a injustiça.
Já é diferente pensar que se alguém gosta de usufruir da injustiça. Mas de ver ninguém gosta. Ninguém gosta de se sentir injustiçado. Mas a justiça que Cristo está a falar é muito para além daquilo que é social e muito para além daquilo que é humano e que está à nossa volta. A injustiça de que Jesus está a falar tem a ver com a fome e com a sede de fazer a vontade de Deus. A justiça está em deixar que Cristo nos cubra com o seu manto de justiça e que nós passemos a ser pessoas que fazemos a sua vontade. É essa a explicação que Tiago faz. Eu vou citar os textos. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta só ouvir. Ninguém se justifica por ouvir. Mas justifica Cristo, aquele que cumpre a sua palavra. Tiago 1:25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago até vai buscar a mesma palavra. Bem-aventurado. Aquele que pratica não negligentemente é o feliz. Esse que tem fome e sede de justiça é o que pratica. Não é só o que procura a presença de Deus, mas que lhe pede a força para praticar a sua vontade. Tiago 2:10-12. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. A justiça, queridos irmãos, o que não é o que nos justifica aos olhos de Deus. Esse é o sacrifício de Cristo e a intercessão de Cristo. Não é o que nos justifica, mas o que demonstra que estamos justificados é o cumprimento da lei. Nós vamos passar a partir daqui um tempo olhando para a frente do que é o fim da pandemia. Momentos em que vamos ver o mundo a falar muito de fraternidade, da vontade de uma humanidade comum, de resolver os problemas do planeta, de justiça para com as pessoas que vivem mal. Nós não podemos discordar destes princípios, queridos irmãos. Mas um ponto distintivo entre a verdadeira justiça ou um redesenho social à nossa volta está no cumprimento da lei. Porque quem tropeça num só ponto, e sabemos nós o quão importante é o ponto da lei relativamente ao que nos distingue, o sábado. Num só ponto. Não é um verdadeiro reavivamento que venha do céu. O reavivamento que vem do céu diz-nos que a lei de Deus aponta para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Tiago 2, versículos 14 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A justiça está em deixar que a fé produza fruto, produza obras. E finalmente, no versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Lutero, ao ler esta palavra, devia ir às lágrimas. Mas, de facto, Tiago está cá e a Bíblia é toda para nós permitirmos que Deus nos ajude a compreendê-la. E Tiago diz, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Significa o quê? Que são as obras que nos salvam? Não. Mas elas são o espelho do nosso estado espiritual. Nós não devemos estar preocupados com as obras para nos salvar, mas para nos vermos ao espelho sobre o modo como Deus está a trabalhar em nós. É por isso que ele diz que sem obras nós não podemos estar justificados. Elas demonstram que nós não o estamos. Resposta à indiferença. Diz Jesus, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E explica Tiago em vários textos. Por exemplo, no Tiago 2, ele diz que nós não devemos fazer acessão de pessoas. Uma coisa tão importante nos dias de hoje, em que se discute a superioridade ou não racial, em que se disputa as diferenças nas questões de género, em que se discute as questões relativas, por exemplo, às diferenças na fé, às religiões. E Tiago diz-nos, cuidado com a acessão de pessoas, cometeis pecado sendo arguídos pela lei como transgressores. Isto sem fugir 1 milímetro do que a Bíblia diz, mas ser capaz de compreender que todos nós temos a mesma natureza, de criados por Deus e candidatos à salvação. Todos, independentemente das nossas diferenças. Não é na pele. Não tem a ver com a condição social. Tem a ver só com duas coisas. Nascemos porque Deus o desejou e somos candidatos ao céu. Isto é o que nos une como humanidade, queridos irmãos. É por isso que Tiago 2, no versículo 13, diz que é muito, muito, muito perigoso fazer juízo.
Ele diz assim: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não ousou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que frase extraordinária. Mais uma vez aqui uma citação do Sermão do Monte. Nós não vamos falar sobre isso, mas esta frase nós podemos ir buscá-la ao Pai Nosso. Reparem, quando Tiago diz: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, no fundo ele está a fazer uma explicação do final do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofende. Não tem misericórdia quem não usa de misericórdia. Tiago não tem meias tintas, meus queridos irmãos. Ele não nos está a convencer sobre quem é Deus, nem sobre quem é Jesus. Ele está a dar por adquirido que nós já compreendemos isso. E agora está a pedir: produzam frutos. Produzam frutos. É o tempo de produzir frutos. Não é o tempo de titubear. Não é o tempo de grandes interrogações. É o tempo de praticar. A desonestidade. Mateus no capítulo 5 e no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, diz Jesus. E Tiago diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, diz Tiago. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Vós sois de ânimos dobre, limpai o coração. Tiago o que quer dizer é que, em primeiro lugar, a pureza é a paz, o bom tratamento, a misericórdia, mas nós não conseguimos chegar a ela, como diz Tiago 4,8, sem nos aproximarmos de Deus. É um dom de Deus, não é uma capacidade nossa. Só Deus pode limpar o coração. A discórdia, outro problema da sociedade atual. O modo como as pessoas hoje têm uma dificuldade não é só em concordar, porque nós podemos concordar em discordar, mas já nem isso. Em impor a sua posição, em gostar gratuitamente do conflito como uma forma de resolver os problemas. Tiago tem muitos textos sobre isso. E todos eles parecem uma explicação de bem-aventurados os pacificadores, que é o versículo 9 de Mateus 5. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E muitas das citações que nós temos de Tiago têm precisamente a ver com a capacidade que temos ou não de utilizar este órgão maravilhoso que é a nossa língua, não para discordar no sentido de conflito, da discórdia, mas no sentido de construir. É por isso que Tiago diz, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 4, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, o fruto da justiça, desta vontade de harmonizar a nossa vida com aquilo que é a vontade de Deus, produz-se em paz, produz-se com a capacidade que as pessoas têm de promover essa paz. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então qual é o objetivo das nossas palavras, irmãos? É a discórdia. Será que a nossa vontade é o conflito pelo conflito ou, como diz Tiago, converter os outros, converter o pecador do seu caminho, a começar por quem? Vamos voltar àquilo que dissemos antes, a começar por pedir a Deus que limpe o nosso próprio coração. E finalmente, a última bem-aventurança, as duas últimas, que são duas concentradas num mesmo tema, 10 e 11 versículos, diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Tiago diz assim no capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então a provação leva a quê? Leva à perfeição que Deus deseja que seja construída em cada um de nós. A perfeição não é um estado que nós vamos atingir nesta terra. Não me interpretem mal. A perfeição é a perfeição de Cristo, refletida no caráter daqueles que optaram pelo seu caminho e lhe deram a oportunidade de os transformar. É por isso que quando nós olhamos para Mateus 5,12, Jesus termina as bem-aventuranças com uma frase extraordinária dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
O nosso galardão, queridos irmãos, não está aqui nesta terra. Nós vamos continuar a passar dificuldades. A vida hoje vai correr pior, amanhã pode correr melhor ou piorar, nós não sabemos. Não é esse o nosso foco. Jesus está a dizer que nós temos que estar alegres porque o galardão nos está guardado nos céus. E de uma forma impressionante, de uma similitude extraordinária, deste Tiago, que se converteu completamente a Jesus e que escreveu este livro, ele diz no capítulo 1 e no versículo 12, quase uma explicação desta última bem-aventurança, dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A questão que eu gostaria de deixar, queridos irmãos, principalmente nestes momentos de dificuldade, eu não sei o estado espiritual de cada um de nós, não nos compete avaliar. Mas sei que, independentemente de qual seja, Deus quer trabalhar em cada um de nós de forma a nos colocar como colunas da fé, como aconteceu com Tiago. A única maneira disso acontecer é nós começarmos como Tiago começou, logo no capítulo 1, no versículo 1. Dizermos na nossa vida esta coisa tão difícil de cumprir, mas tão fácil de dizer. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E quando Jesus Cristo se torna de facto o Senhor da nossa vida, e nós compreendemos, aprofundamos os princípios em que se alicerça o seu reino, não há outra maneira que não seja fazer o caminho da sua vontade. E o meu desafio hoje, neste dia de jejum e de oração, é que possa fazer uma oração pessoal no resto deste sábado, num momento que achar melhor, e dizer só isto: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Ajuda-me a fazer a vontade que Tu desejas para a minha vida. Tão fáceis, tão curtas palavras e tão difíceis de as viver, queridos irmãos. Eu termino partilhando convosco uma pequenina citação. Uma citação de um pensador austríaco que, logo no início desta pandemia, no mês de abril, na altura da Páscoa, teve este seguinte pensamento: talvez este tempo de igrejas vazias ponha simbolicamente em evidência o vazio escondido nas igrejas. É um bom trocadilho. Talvez o vazio que nós sentimos possa ter colocado um bocadinho em evidência o vazio escondido nas igrejas. Talvez o vazio da nossa solidão em relação aos outros possa trazer em evidência o vazio que nós sentimos da presença de Deus. Se não fizermos uma séria tentativa de mostrar ao mundo um rosto do cristianismo completamente diferente, estivermos preocupados em converter toda a gente e menos preocupados em nos convertermos a nós mesmos, isto não significa apenas melhorarmos-nos, mas passar de um estático ser cristão para um dinâmico tornar-me cristão. Queridos irmãos, este é o meu apelo final neste dia de jejum e de oração, que eu espero que para todos esteja a ser uma bênção. Tornemo-nos diariamente, não é de um momento para o outro, é diariamente tornemo-nos verdadeiros cristãos. Digamos a Jesus que Ele é o Senhor da nossa vida. Entreguemos-lhe a nossa vontade. Deixemos que Ele produza em nós os frutos que deseja. Um bom sábado a todos. Que Deus vos abençoe. Amém.